Mas doutor Fernando, eu me sinto ótima, eu não tenho nada, eu preciso mesmo passar no ginecologista todo ano? Precisa. Precisa e eu vou te explicar por quê. Você sabia que muitos dos problemas de saúde que podem aparecer, aparecem sem apresentar nenhum tipo de sintoma? É por isso que essa consulta é tão importante. A consulta começa com uma conversa bem ampla. Nesse momento, a gente vai conversar de vários assuntos, entre eles, a gente vai falar sobre como está o seu ciclo menstrual, sobre o método anticoncepcional, sobre planejamento familiar, saúde sexual e uma série de outras questões que só aparecem numa boa conversa. Além disso, esse é um momento excelente para você tirar todas as suas dúvidas. Uma dica que eu dou é que você anote todas as suas dúvidas num papel antes da consulta e traga para a gente. Se você quiser, eu preparei um checklist com várias perguntas que talvez você queira fazer e se você tiver mais alguma, é só acrescentar e trazer para a gente no dia da consulta. Depois da consulta, vem o exame físico. Nesse momento, a gente vai avaliar a sua pressão arterial, a gente vai fazer a avaliação então do pescoço para avaliar a tireoide, avaliar alguns gânglios, vai fazer o exame físico das mamas em busca de algum nódulo ou alguma outra alteração que possa nos chamar a atenção. A gente vai avaliar a axila, vai fazer o exame do abdômen e depois a gente vai passar para o exame ginecológico propriamente. A introdução do espéculo é uma etapa que pode ser desconfortável para algumas pacientes. Para diminuir esse desconforto, o que a gente faz é lubrificar bem para a introdução não ser tão desconfortável. E uma dica que eu dou para as pacientes é que, na hora da introdução do aparelho, que elas façam uma força como se fossem empurrar o espéculo para fora. Isso ajuda a relaxar um pouco a musculatura da entrada da vagina e diminui o desconforto para a gente colocar o espéculo. Esse aqui é o espéculo, tá? O espéculo é utilizado para a gente enxergar a parte de dentro da vagina e o colo do útero. Ele é introduzido na vagina e depois de introduzir, a gente abre o espéculo. É importante vocês verem que o espéculo ele abre mais na parte do fundo, a parte que fica mais para dentro da vagina, e abre menos nessa parte aqui, que é a parte que fica mais para o lado de fora, na entrada da vagina. O lado de fora aqui da vagina é uma região mais inervada. E é uma região que pode ser mais desconfortável. Como o espéculo abre pouco aqui, ele não causa muito desconforto. Algumas vezes a gente complementa a avaliação ginecológica com a colposcopia. A colposcopia é feita com esse aparelho aqui, que é o colposcópio, nos ajuda a identificar às vezes pequenas alterações que podem aparecer no colo do útero ou na parede da vagina, porque ele aumenta a nossa visualização em até 40 vezes. Durante a nossa avaliação, a gente complementa o exame físico com o ultrassom. O ultrassom ele pode ser feito tanto passando um transdutor pelo abdômen da paciente, vendo pelo lado de fora, ou usando um outro transdutor fazendo uma avaliação pela via vaginal. O ultrassom nos ajuda a entender melhor como está o lado de dentro do abdômen. A gente consegue avaliar a parte de dentro do útero, a gente consegue avaliar os ovários, a gente consegue inclusive avaliar se a paciente está próximo do período da ovulação, se ovulou, qual é a fase do ciclo que ela está, se tiver alguma alteração, como um cisto no ovário, gravidez ectópica, um pólipo no endométrio, a gente consegue avaliar tudo isso já durante a consulta utilizando o ultrassom. E para finalizar a consulta, a gente pede alguns exames. É comum na nossa prática solicitar exames de sangue, como hemograma, glicemia para avaliar se a paciente tem diabetes ou risco de desenvolver diabetes, exames para avaliar a função da tireoide, função dos rins, todo o perfil metabólico, o perfil hormonal também. E dependendo da idade da paciente e do histórico familiar ou histórico pessoal, nós vamos acrescentar alguns exames. Então, normalmente, a partir dos 45 anos já solicitamos a colonoscopia, depois da menopausa nós pedimos também a densitometria óssea, e para todas as pacientes com 40 anos ou mais, nós pedimos a mamografia, que é um exame super importante para rastreamento de câncer de mama e que aqui na Célula Mater é feito por uma profissional especialista em imagens da mama e um mamógrafo de última geração. E a facilidade de fazer esse exame está no fato de que para fazê-lo basta descer as escadas.